aí, vamos estudar São terça-feira, 9 de junho, dia do make-off e nossas curiosidades. Estudarmos um pouco aí a mais e exemplificarmos mais o assunto. Então, nós vamos aprender duas curiosidades sobre os dois personagens, que eu diria que principais do assunto. Imperador Domiciano e também João em Patmos. Então, vamos lá. Imperador Domiciano, quem era esse homem? Ele foi um grande imperador que reinou, né, ali no período da velhice de João, né, inclusive em Patmos. Ele era um homem muito inseguro, né, era um homem assim que não confiava em ninguém. Ninguém mesmo, ele confiava. Dizem alguns historiadores que na lição nos traz, muito bacana, é que cada cômodo de sua casa tinha um espelho. Olha, para que esse espelho em cada cômodo de sua casa? Era para que ele visse quem estava à sua volta o tempo todo. Né? Ele estava muito seguro, ou seja, ele tinha muito medo de todo mundo, ele não confiava em ninguém. Né? Ele ficava muito inseguro, tipo assim, qualquer momento alguém pode fazer alguma coisa comigo, e aí inventou essa de ter um espelho em cada cômodo. Esse era Domiciano, que foi muito reconhecido pela sua tremenda violência e sua grande brutalidade. Né? Um dos piores imperadores do período romano. E nas questões políticas, Domiciano exigia estrita lealdade do Senado romano, executando os membros que discordavam dele. Né? Foi o que ele tentou fazer com João, jogando ele num caldeirão de óleo fervente, e não conseguiu. E o que ele fez depois? Colocou para ir de Patmos para ser isolado. Mas ele era essa pessoa bruta, mesmo assim, com muita violência. Tinha que obedecer ele de um jeito ou de outro. E aí ele era chamado, insistia em ser chamado como Dominus et Deum, que significa Senhor e Deus. Olha só, né? Um ser humano, criatura, insistindo em ser chamado de Deus e Senhor. Vamos falar sobre Patmos e sobre João. Na época de João, né, Patmos era uma prisão. Era um local ali para você ficar preso, literalmente, sem nenhum sofrimento, mas sofrendo sozinho. Foi exatamente o que foi feito com o João. Era uma colônia penal onde os prisioneiros trabalhavam ajuntando pedras das antigas pedreiras na ilha, né? Ou seja, um trabalho forçado e muito trabalhoso, um trabalho braçal, né? Isso destinado para os piores criminosos. João sendo tratado como um dos piores criminosos, né? Injustamente, mas justamente para os olhos do imperador Domiciano. E aí, não, o cenário de Patmos era muito desolador, porque lá tinha muitas rochas vulcânicas, ou seja, esquentava bastante, e ainda vinham as ondas venenosas, né? As águas ferozes do mar Egeu para cima da ilha. Segundo os historiadores, existiam muitos naufrágios, muitas, não, mas muitas manifestações de água na ilha. Ou seja, moça, a ilha era muito complicado se viver nessa ilha. E foi lá que João viu o cenário do dilúvio sendo retratado muito bem, né? Sobre as marcas do dilúvio. Né? A ilha de Patmos hoje não é mais como antes, não é mais um colônia penal, onde os piores criminosos vão lá só para trabalhar forçadamente em nome das autoridades romanas. Hoje não. Hoje virou ponto turístico. Né? Hoje as pessoas vão só mesmo para descansar, para procurar fugir, né, do barulho e do estresse. Um lugar muito calmo hoje em dia. Né? Mas que nunca será esquecido o que realmente foi essa ilha. E quem esteve lá, né? Ela possui cerca de 3.000 habitantes hoje em dia, olha só, né? Muitas pessoas vivem lá. Se você for pesquisar, vou deixar aqui uma foto para você ver, existem muitas pessoas, é um local muito bonito, virou uma cidade praticamente, uma pequena cidade, 3.000 habitantes, está localizado no mar Egeu, né? Virou um ponto turístico. E João, né, que esteve lá por muito tempo, viveu até sua velhice. João passou muito tempo, muitas aflições, mas em nome de Jesus ele morreu por causas naturais. Ao contrário de muitos e do resto dos discípulos que morreram com mortes terríveis. João não.
João morreu por causas naturais. Ele testemunhou a destruição de Jerusalém do templo. João viveu muito tempo. Foi o último discípulo sobrevivente que havia se relacionado intimamente com o Salvador. Por isso, a mensagem teve grande influência. Ele foi o último discípulo a ser morto. Ele, posteriormente, era o mais novo, o mais novo dos discípulos, e foi o último a morrer, por causas naturais. Mas o seu legado será para sempre e veremos ele na Canaã Celestial. E vamos perguntar bastante para ele como foi viver nessa ilha, Patmos, como pregar o Evangelho para as outras pessoas, como foi ser confrontado pelo imperador Domiciano, como foi ser jogado num caldeirão de óleo fervente e sair ileso. Vamos perguntar tudo isso. Vamos lá. Senhor, obrigado pelo conteúdo aprendido hoje. Aprendemos sobre o imperador Domiciano, como foi uma pessoa terrível e muito rejeitado por nós. Estudamos também sobre o apóstolo João, sobre sua tentação que foi viver na ilha de Patmos. Agradecemos e pedimos Jesus. Amém.